Seu vídeo merece ser visto. Muita gente pensa que basta postar um bom conteúdo para crescer no YouTube, mas a verdade é que existe um segredinho que faz toda a diferença: SEO. Esses primeiros passos de SEO são mais fáceis do que você imagina. Com 4 mudanças simples, você já pode dar uma ajudinha para o YouTube fazer com que as pessoas certas encontrem o seu vídeo. E por falar em encontrar o que procura, eu lembrei do tempo da escola. Naquela época, a gente não tinha, assim, a internet na palma da mão como a gente tem agora. Então, quando eu tinha que fazer algum trabalho, estudar, eu lembro que depois da aula eu ia na biblioteca, chegava lá, pedia para a bibliotecária um livro lá sobre o assunto que eu precisava, e ela entrava no meio daquele monte de estantes e achava o vídeo e me trazia. E eu gosto de imaginar que o YouTube é assim uma grande biblioteca. Só que em vez de ter livros, tem vídeos. Imagina, são milhões de vídeos que são adicionados no YouTube e milhões de pessoas que entram diariamente para assistir esses vídeos. Então precisa de algum sistema para que o vídeo certo chegue para a pessoa certa. Esse sistema é o SEO. Como se fosse, eu gosto de imaginar o SEO como um bibliotecário muito esperto que consegue coordenar tudo isso, né, catalogar esses vídeos de uma certa maneira que o vídeo certo encontre a pessoa que vai realmente gostar daquele vídeo. Então, por isso que é tão importante a gente saber pelo menos o básico de SEO. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas afinal, o que significa SEO? Search Engine Optimization, né? Vem do inglês, que significa otimização para mecanismos de busca. Tá? Você não precisa entender exatamente o que está por trás disso, mas o importante é entender que o YouTube ele faz parte do Google, que é a maior plataforma que a gente tem de pesquisas hoje. Então, a maioria das pessoas, provavelmente você, eu, quando a gente quer saber alguma coisa, né? A gente vai lá e digita no Google, como fazer tal coisa, ou o que é tal coisa, né? Claro que hoje a gente tem as inteligências artificiais, mas ainda muita gente busca, principalmente quando se fala em tutoriais, em passo a passo, receita, como consertar alguma coisa, como fazer alguma coisa um pouco mais complexa. É muito interessante porque aí, quando a gente pesquisa no Google, também aparece vídeos no YouTube. Não sei se você já notou isso. Por quê? Porque esses dois sistemas estão interligados. Quando a gente cria um vídeo e sobe para o YouTube, a gente precisa entender um pouquinho, né, de SEO, dessa otimização de vídeos, otimizar o nosso vídeo para que o YouTube entenda exatamente para quem é aquele vídeo. É como se a gente colocasse ali uma placa bem chamativa no vídeo, ó, esse vídeo é para tal pessoa. É isso que a gente faz, na verdade, quando a gente otimiza um vídeo. Isso é uma coisa que faz toda a diferença no YouTube. Então, para ficar mais simples, eu vou te falar as principais coisas que você tem que fazer. Se você nunca fez nada, né, de otimização, se você aí está querendo saber, Nádia, mas por onde que eu começo essa tal da otimização dos vídeos, esse tal de SEO? Então, eu vou te passar aqui 4 mudanças para você começar a fazer nos teus vídeos, para que o YouTube entenda para quem é os teus vídeos, mostre para as pessoas certas e você consiga mais visualizações, mais inscritos e consiga crescer o teu canal. E a primeira coisa que você tem que fazer é mudar os seus títulos, otimizar os seus títulos, porque assim, muita gente quando está começando no YouTube se concentra muito no vídeo. E é claro que a qualidade do vídeo, do conteúdo é muito importante. Mas se você não otimizar o teu título, você diminui muito a chance das pessoas clicarem no teu vídeo e assistirem. Eu diria que o título é a parte mais importante do seu vídeo. Sim. Então é importante você ali, ó, pensar no título e, se possível, até mesmo antes de gravar. Já pensar no título, já pensar em escrever um título que tenha as palavras-chave que tenham a ver com o seu nicho. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você quer gravar um vídeo sobre as tuas plantas, né? E aí você grava o vídeo lá mostrando as plantas, como você cuida das plantas, e aí você coloca um título assim: Minhas plantas. Hum. Qual que é o problema desse título? Ele é muito genérico. O YouTube até vai entender que plantas é uma tag, né? Uma palavra-chave. Mas, assim, quando a gente está começando, né, no YouTube, que a gente não tem uma audiência ainda consolidada, né, que a gente está ali, né, conquistando ali as primeiras visualizações, os primeiros inscritos,
é muito mais inteligente, vamos dizer assim, você usar palavras-chaves mais específicas, né, você escrever um título que ele seja muito mais específico para um determinado tipo de pessoa, né. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é fazendo uma pesquisa de quais são as palavras-chaves para você colocar no seu título e depois nos outros passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, digamos que nesse vídeo, você filmou ali as tuas plantas, mas a maioria das tuas plantas são suculentas. Então, a gente vai usar, ao invés de usar plantas no título, vamos usar suculentas, que é mais específico. Então, se eu fosse criar esse vídeo sobre suculentas, por exemplo, eu entraria no YouTube e ia digitar. Opa, suculentas. Vamos ver o que que aparece. Ó, a primeira coisa que apareceu, suculentas, como cuidar. Legal. Então, vamos ver como que eu poderia escrever um título. Como cuidar de suculentas. Ó, como cuidar de suculentas dentro de casas, ou como cuidar de suculentas em apartamento. Interessante. Eu já aproveitaria essa pesquisa, então, para realmente fazer um vídeo com essa ideia aqui. Então, como aparece essa parte aqui, ó, suculentas, como cuidar, eu colocaria algo como cuidar de suculentas em apartamentos. Dicas para iniciantes, por exemplo, se for um tutorial ou então você pode até mudar esse título e colocar, Minhas dicas de ouro para cuidar de suculentas em apartamento. Algo assim, claro que esse título ainda pode ser melhorado, mas vê como ele está muito mais específico. Agora o YouTube vai entender mais para quem é teu vídeo. Ah, para pessoas que estão pesquisando sobre suculentas, para pessoas que moram em apartamento, para pessoas que cuidam de planta em apartamento, para pessoas, sabe? Ele começa a entregar, mostrar ali na página, né, na página de recomendação, ou mesmo quando a pessoa busca, é muito mais fácil que o teu vídeo apareça nos primeiros resultados. Então, eu sugiro que você, antes de gravar o vídeo, já faça essa pesquisa das palavras-chaves e já procure colocar alguma palavra-chave mais específica no teu título. E aí não apenas a palavra-chave, óbvio, né? Você vai escrever um título que também seja atraente, assim, desperte curiosidade da pessoa ali que você acha que vai se interessar pelo teu título, pelo teu vídeo, né? Então, isso é otimizar um título. E essa é a parte mais importante. Eu te garanto que se você fizesse só isso, já ia adiantar muito, ia fazer muita diferença. Mas vamos para os próximos passos. Então, ao invés de subir no YouTube e deixar o próprio YouTube escolher um frame do vídeo, né, como capa, eu sugiro que você crie uma capa, tá? Que pode ser uma coisa simples, no caso lá do exemplo do vídeo das suculentas, poderia ser uma foto de uma suculenta bem bonita, poderia ser uma foto de antes e depois, tipo de uma suculenta sofrendo e uma suculenta bonita, né? Esse tipo de capa antes e depois funciona bem no YouTube. Inclusive, eu já fiz aqui, vou deixar aqui no card um exemplo para você ter um exemplo desse tipo de capa que eu já fiz aqui, que funcionou bem no canal. Pode ser também uma foto sua segurando as suculentas feliz, assim, que tá cuidando, que também funciona, né? Porque assim, ó, embora a capa não seja uma imagem, né, ela é muito importante para a otimização do teu vídeo. O YouTube, ele reconhece imagens, tá? Então, se você o que você colocar na capa, ele consegue reconhecer. Se você colocar algum ícone, alguma foto, um rosto humano, uma planta, tudo isso ele reconhece. Se você colocar texto também, tá? Você não precisa copiar e colar o texto, o título na capa, mas você pode colocar alguma coisa escrita na capa que chame a atenção das pessoas. Mas é só para você entender que, sim, capa faz parte do SEO. É importante que exista uma coerência entre o conteúdo do vídeo, o título e a capa. Voltando para a analogia lá do livro, né, existe até uma frase, né? Que um livro se vende pela capa. E aí, quando a gente pensa em YouTube, um vídeo se assiste pela capa e pelo título. Por isso que é importante que você eh, fique refletindo sobre o melhor título, a melhor capa para o seu vídeo. Porque talvez você não esteja tendo visualizações, porque você não está ali refletindo, né, sobre qual título colocar, como otimizar esse título, como melhorar essas capas, tá? Então, gastar um tempinho ali fazendo isso faz toda a diferença para ter mais visualizações nos vídeos. Agora, falando em SEO ainda, tem uma coisa bem importante. Você vai criar a tua capa no Canva ou em outro software que você queira, né?
Já fiz também um vídeo aqui falando sobre Canva, mas enfim, você criou a sua capa. Ao invés de dar um nome qualquer, tipo thumb final final, thumb final 2, sei lá, os nomes assim que normalmente a gente coloca nos arquivos. Não. O que que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você pegue aquela palavra-chave que você já pesquisou, já colocou no título e nomeie o arquivo da thumbnail com essa mesma palavra-chave. Se o título for longo, você não precisa colocar exatamente o título do vídeo, mas pelo menos a palavra-chave, porque o YouTube também usa, esse nome da thumbnail como informação de SEO, tá? Então você renomeia, depois de estar pronta a capa, antes de subir para o YouTube, que aí é mais uma ação importante de SEO que você está fazendo para otimizar teu vídeo, e é muito simples de fazer. E a terceira mudança importante é a descrição. Eu vejo muita gente subindo vídeo no YouTube sem descrição. E eu fico pensando assim, que desperdício. Porque esse espaço também é um espaço importantíssimo de SEO. Ai, Nádia, mas o que que eu coloco na descrição do vídeo? Quer saber a coisa mais simples? Para começar uma descrição, copie e cola o título do vídeo. É melhor que nada. Mas eu sugiro que você escreva mais um pouquinho sobre o que é teu vídeo. Se você pesquisou lá outras palavras-chave relacionadas com o vídeo, também coloca ali na descrição, né? Palavras-chave. Dá para colocar tags na descrição também. Dá para fazer várias coisas, né? Mas especificamente em termos de SEO, que é o foco desse vídeo, eu sugiro que você faça isso. Pelo menos um parágrafo ali descrevendo, né? Uma das coisas que às vezes eu faço, eu colo a transcrição da introdução do vídeo. Nos primeiros 30 segundos, eu simplesmente copio e colo a transcrição ali. Às vezes eu escrevo outras coisas também, né? Depende do vídeo. Mas eu sempre escrevo alguma coisa, porque eu sei que essas primeiras linhas da descrição, o YouTube também lê, né? E ele também considera isso como informação ali para fazer essa seleção, né? A classificação, vamos dizer assim, do que é teu vídeo. Então é bem importante também que você escreva uma breve descrição, não precisa colocar muita coisa, mas usando ali algumas palavras-chave importantes. E agora vamos para o quarto passo, que são as tags, né? Esses dias alguém me perguntou, né, o quanto as tags são importantes no YouTube. Então, a coisa mudou, né? Alguns anos atrás, o espaço de tags, ele era muito importante. Hoje em dia ele não tem mais tanta importância, mas aqui vou fazer uma diferença entre as tags de cada vídeo e as tags do canal. As tags do canal, elas são muito importantes, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui no card para você, ensinando como configurar as tags do teu canal. Por isso que eu deixei em quarto lugar, porque, assim, elas não têm tanta importância, mas eu não deixaria em branco, eu preencheria igual, eu colocaria, eu sempre coloco, inclusive. Sempre faço, coloco as tags ali. Você fez aquela pesquisa de tags, aí você copia e cola as tags que são mais relevantes. Inclusive, você pode copiar e colar até o título do vídeo, se fizer sentido para você. É, é, tem uma coisa que é interessante colocar nesse espaço, que é o seguinte, ó, que inclusive o YouTube recomenda. Se você já sabe que as pessoas costumam digitar errado alguma palavra, né, na tua palavra, na tag ali. Por exemplo, de repente é uma palavra em inglês, você faz vídeos que você usa algum software que está em inglês e as pessoas costumam errar, né? Uma marca que as pessoas costumam escrever errado, né? Ou mesmo em português, ou mesmo uma palavra científica, sei lá, um nome ali de suculenta que você vai colocar no vídeo, você vai explicar como cuidar de um determinado tipo de suculenta lá e vai se referenciar a ela com o nome científico e as pessoas digitam o nome errado, sabe? Esse tipo de coisa que você já sabe que as pessoas às vezes digitam errado, esse é o lugar de colocar. Não precisa gastar muito tempo com essa parte, tá? Ai, Nádia, mas eu não sei o que as pessoas digitam errado. Então não coloca nada, coloca as tags certas. Como eu disse, não é tão importante, mas eu não deixaria em branco, eu colocaria porque sempre é mais uma ajuda. Você está reforçando para o YouTube com todos esses passos sobre o que é teu vídeo. Isso vai facilitar muito que o YouTube comece a recomendar para as pessoas certas. Então, digamos que você gravou o vídeo lá sobre suculentas, né? Você fez o título certinho, fez a capa bonitinha, escreveu uma descrição e agora você coloca as tags para o teu vídeo. O YouTube, o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar teu vídeo para as pessoas, por exemplo, que estão pesquisando sobre suculentas ou que assistem vídeos
sobre suculentas, ou que moram sozinhas e cuidam de plantas em apartamento e estão pesquisando sobre isso, sabe? Ele vai começar a mostrar para as pessoas certas, e é isso que a gente quer. Viu só como o SEO não é um bicho de 7 cabeças? Eu te garanto que se você implementar essas 4 mudanças nos seus vídeos, você vai conseguir mais visualizações e vai conseguir crescer mais rápido o seu canal. Se você não está inscrito ainda, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu vou deixar aqui na tela a sugestão do próximo vídeo para você assistir.